2, 3. Bom dia, galerinha! Mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais essa videoaula resumo. E hoje, eu, professor Jordão Lasco, darei continuidade ao nosso conteúdo de Roma Antiga. Na última aula, nós vimos a formação de Roma, o desenvolvimento da monarquia, o desenvolvimento da república, e hoje nós falaremos do processo de crise da república, estabelecimento do império e queda do próprio Império Romano. Então, galera, vamos aqui direitinho? Prestem atenção. Na última aula, nós vimos que Roma começou um processo de expansão. Expansão, sobretudo, sobre o mar Mediterrâneo, que vai dar a ela acesso a muitas riquezas, a muitas terras e a muito conhecimento adquirido pelo contato com outras culturas. Porém, esse crescimento de Roma não vai ser acompanhado de um processo de crescimento de toda a sua população, mas sim de um crescimento das elites romanas, das elites patrícias. As elites patrícias do Império Romano vão se desenvolver cada vez mais, vão tomar para si o acesso à terra. E isso vai provocar uma enorme desigualdade de acesso à terra, consequentemente, uma enorme desigualdade social, já que a terra era a principal fonte de produção e de renda da Roma Antiga. Essa crise social leva a revoltas. Revoltas cada vez mais fortes, sérias, poderosas, que vão levar Roma a um certo caos. Essas revoltas fazem com que o Senado venha a recuar. Os irmãos Graco, líderes dos tribunos da plebe, ascenderam ao poder e desenvolveram ali no meio para o final da República um processo de reformas jurídicas e sociais. Caio e Tibério Graco primeiro vão atacar os efeitos da crise. Eles vão criar um conjunto de leis para diminuir o custo de vida, melhorar a qualidade de vida da população, sobretudo mais pobre. E no vestibular, entre essas leis, há de se destaque a lei fumentária. Lei fumentária que vai estabelecer o controle artificial por decreto do preço dos alimentos, principalmente do trigo, da vinha e da cevada, que vai fornecer à população romana, a custos muito mais baratos, o seu meio de sustento, o pão e cerveja ou pão e vinho. Mais à frente, os irmãos Gracos vão buscar atacar a causa da crise social, a enorme desigualdade de distribuição de terras, e vão defender a reforma agrária. Quando eles defendem a reforma agrária, eles vão ser o quê? Assassinatos, mortos. E isso vai levar Roma ao novo período de revoltas, de caos, de conflitos generalizados. Inclusive, é nesse período que emerge a revolta de Espartacus, a famosa revolta de escravizados, liderados por escravos gladiadores, que chegou a colocar em risco a própria existência do Império e a própria cidade de Roma, em 73 a.C. Esse caos político, social e, sobretudo, militar, vai fazer com que haja um processo de aliança entre as elites patrícias, a oligarquia romana e as elites militares, inclusive com casamentos entre eles. E esse processo de contenção das revoltas vai fazer com que Roma perceba que havia necessidade de estabelecer uma nova organização para a sua república. E essa nova organização é o triunvirato, que ao invés de colocar 2 cônsules, vai colocar 3 cônsules no poder. O primeiro triunvirato, constituído por Pompeu, de uma família oligárquica patrícia importante, Crasso, de outra família da mesma forma, e Caio Júlio Flávios, que era de uma família agora patrícia, mas de início militar, que vai se tornar poderosa a família dos Flávios e vai ascender ao poder. De início, esse triunvirato funciona de forma até certo ponto harmônica devido à ação de Crassus, mas com a morte de Crassus, você vai ter um conflito forte cada vez maior entre Pompeu e
Júlio César. Esse conflito vai acabar descambando em uma guerra civil, vencida por César, e César vai se declarar o César, que é um título, o governante de Roma, estabelecendo uma tirania, uma ditadura, mas uma ditadura populista, de cunho popular, que vai ter cada vez mais apoio do povo, devido a César iniciar aquele processo que nós vamos chamar à frente de estabelecimento da política do pão e circo, mas apenas o início. Você vai ter aqui Júlio César governando em nome das massas, tomando medidas populares, afastando cada vez mais os senadores dos elementos de poder, se tornando cada vez mais um tirano, até finalmente que ele se declara um deus renascido. O próprio Apolo renascido. Isso vai levar a disputas entre César e os senadores e seu assassinato. Famoso assassinato, cometido inclusive com a ajuda do seu sobrinho, Brutus. Daí vem até tu, Brutus. Bom, a morte de César vai levar a novas guerras civis. Dessa vez comandados pelo seu principal herdeiro militar, Marco Antônio. Novas guerras civis que vão ser solucionadas por um novo acordo, que estabelece um novo triunvirato. O segundo triunvirato, através da figura de Otávio Augusto, o sobrinho de César, Lepídio, membro das elites aristocratas de Roma, e Marco Antônio, o legado de César na área militar. Esse segundo triunvirato vai ser marcado por uma divisão do império em 3 áreas. Marco Antônio vai para o Oriente, se apaixona pela famosa Cleópatra, tem um filho com ela e reconhece esse filho como herdeiro legítimo. O que leva a um conflito entre ele e Otávio Augusto, uma nova guerra civil vencida por Otávio, que põe fim ao segundo triunvirato. E, finalmente, estabelece o Império Romano. Mas o que foi que levou, de fato, à queda da República Romana? Primeiro, a enorme desigualdade social, provocada pela má distribuição de terras. Desigualdade social que lançava uma massa gigantesca da população, dos cidadãos, à pobreza, levando eles à miséria, à fome e levando a revoltas dentro de Roma. Você também vai ter uma disputa pelo poder entre os senadores e os militares, das elites com a população, que leva Roma ao caos político. Um crescimento desorganizado das cidades, um inchaço das cidades, que se tornam lugares pavorosos para viver. Uma diminuição do poder dos senadores. E, finalmente, um aumento do poder militar dos líderes do exército e uma crise social para os cidadãos pobres, provocada pelo desemprego, já que a quantidade enorme de escravos fazia com que o escravo fosse muito mais barato do que a manutenção de um servo, e levava ainda mais a população à fome, à miséria, à marginalização. Todos esses elementos fazem com que no ano de 27 a.C., Otávio Augusto desse um golpe. Otávio Augusto desse um golpe e estabelecesse o que, galera? Estabelecesse o Império Romano. Império Romano, que aí nós temos que conceituá-lo. Primeiro, lembre, existe um conceito de império que parte da ideia de imperialismo. Todo povo, toda nação, que inicia um processo de expansão sobre outra, impondo sua vontade, seja ela cultural, política, econômica, é o império, no sentido expansionista, imperialista. O outro conceito surgido aqui com o Império Romano é o conceito jurídico, que diz, toda vez que se criar uma nova dinastia, uma nova casa real, dando origem a um novo rei, por aclamação popular, se constitui um império. Então, toda vez que o povo for às ruas transformar um ser humano comum, seja ele nobre ou plebeu, em um rei e dê a origem a uma nova dinastia, isso é um império. E Roma era um império por ambos os fatos, jurídico e imperialista. Soma-se ainda a todo esse processo o estabelecimento
conceito de Augustus. O que é o conceito de Augusto? De divindade. De que o imperador romano é um Deus vivo. Um Deus vivo, inquestionável e todo-poderoso. O que inclusive vai levar a conflitos mais à frente com povos monoteístas, cristãos ou judeus, como é o caso do povo de Israel. Augusto vai conseguir desenvolver um governo brilhante, trazer estabilidade política, econômica, social e um novo período de crescimento para Roma. E para isso ele vai submeter o Senado à sua vontade, mas não pelo uso da força, mas sim pelas trocas de favores, pelas políticas paternalistas. Augusto vai fazer uma aliança com as elites patrícias, transformando ela em uma burocracia de Estado poderosa, dando grandes cargos públicos aos seus familiares e aos próprios senadores, enriquecendo esses homens e atraindo os senadores para o seu lado. Da mesma forma, ele vai expandir a cidadania romana para outras regiões, para outras elites. Elites dominadas de outras regiões do Império vão receber o título de cidadania, passando a pertencer às elites romanas e às vezes se tornando até mesmo patrícios, o que automaticamente significava que eles tinham direito de participação ao poder, atraindo essas elites locais para o seu lado. Finalmente, galerinha, Augusto irá desenvolver e instituir agora de fato, já que Júlio César apenas começou o embrião disso, a política do pão e circo. Fazer com que a população romana tivesse de forma gratuita, pelo menos na cidade de Roma, alimentação e festas, verdadeiros carnavais, com feriados prolongados que vão levar Roma a ter o apoio no seu governo da massa da população. Roma então vai aumentar o seu processo de expansão territorial, ter acesso cada vez mais a escravizados, e tudo isso vai fazer com que Roma produza mais, se torne rica, poderosa e pacífica. A chamada Pax Romana. Augusto, depois de um longo ano de vida, apesar de seus sérios problemas de saúde, vem a falecer. E isso não significa de início uma crise do Império Romano. Pelo contrário, os primeiros governantes que vão suceder Augusto vão manter a sua política e a glória do Império, levando a continuidade da expansão e levando o Império Romano a alcançar o maior espaço territorial da sua história. Porém, mais à frente, irá surgir o que nós chamamos de imperadores tirânicos. Imperadores tirânicos, que entre eles se destacam Nero e Calígula, que oprimem as elites romanas, humilham elas, excluem elas de participação no poder, como é o caso de Calígula, que transforma sua égua em uma senadora. E tudo isso vai trazendo novos conflitos, novos caos adentro de Roma, inclusive com uma era da história política de Roma, que em 50 anos de história, Roma vai ter 26 imperadores. Geralmente esses imperadores mortos pelo chefe da guarda pretoriana, que deveria lhe proteger, e que passa a ocupar o seu lugar. Tudo isso leva a um novo colapso do Império, que mais à frente vai ser parcialmente solucionado por uma nova era augustina, que vai vir a colocar imperadores conscientes, racionais, competentes no poder, como Marco Aurélio. Mas mais à frente, Roma vai retornar à sua grande crise de forma agora ininterrupta. Uma crise ininterrupta marcada principalmente pelo quê? Pelo fim da tríade que mantinha o Império Romano. Então, Roma não vai conseguir mais manter o seu processo de expansão, guerras militares, que levavam a conquistas. Essas conquistas levavam a pilhagens e uma enorme quantidade de recursos. Além disso, vai levar também ao desenvolvimento de uma prática ainda maior escravista, da conquista de mais mão de obras através da escravização de seres humanos. Escravos levam à produção de alimentos e também de riquezas. E isso levava ao ciclo que mantinha Roma. Roma agora não vai mais conseguir conquistar. Quando ela conquistar,
ela não vai conseguir conquistar regiões ricas. O que havia à sua orla eram civilizações pobres, o que fazia com que às vezes o custo da conquista fosse maior do que a sua pilhagem, o seu lucro. Finalmente, se Roma não conquista, ou conquista pouco, não tem acesso a escravizados. Isso diminui a produção de alimentos. Produz a produção de alimentos e também de riquezas. Produz o acesso a impostos. Sem conquista, sem pilhagem, ou poucas conquistas e poucas pilhagens, com pouco escravizado, menor produção, menos dinheiro, fome, miséria, isso tudo vai levar a um caos social, que leva a revoltas das massas, mas não só das massas. Roma sem dinheiro não tem como manter o seu exército, que vai passar a se revoltar contra o próprio império, nem as elites patrícias controladas. A sua burocracia vai ser abandonada, o que leva a disputas pelo poder internamente. Militares, oligarquia patrícia, povo. Tudo isso se soma à enorme expansão territorial, que dificultava a comunicação e a locomoção, dificultando tanto a administração nesse período de caos, mas, sobretudo, a repressão das revoltas. E, finalmente, nós vamos ter também o aumento da existência dos povos dominados. Os povos dominados dos outros regiões de Roma vão iniciar guerras civis em prol da sua independência e as invasões bárbaras. Todo esse caos leva a uma inflação descontrolada, que, somada à ascensão do cristianismo, uma religião que defendia que só existia um único Deus, questionando a divindade do imperador, uma religião que pretendia trazer uma igualdade social e o fim da escravidão, vai levar Roma ao seu colapso final. Vai levar Roma ao seu colapso final e ao fim do Império. Mas antes de chegarmos ao fim do Império, nós temos que lembrar que alguns imperadores tentaram tomar medidas para evitar o fim desse Império. Entre essas medidas se destacam as tomadas por Diocleciano, Constantino e Teodósio. Diocleciano, que vai estabelecer o Edito Máximo, o controle do preço dos aluguéis, dos alimentos, para diminuir o custo de vida e, consequentemente, aumentar a qualidade de vida da população de forma artificial. E também a tetrarquia vai dividir Roma em 4 regiões, 4 monarquias, para poder governar melhor. Isso dá certo durante um tempo, Diocleciano morre e os outros imperadores que sucedem não mantêm essa política. Retorna às crises. Você vai ter então Constantino assumindo o poder. Constantino que percebe o óbvio. Roma que estava em crise era a Roma do Ocidente, que vivia de expansões, guerras, pilhagens, escravidão. Roma do Oriente, que vivia da servidão coletiva, não estava em crise. E ele divide então o Império em 2 Romas. Roma do Ocidente com capital em Roma. Roma do Oriente com capital em Constantinopla. E Constantinopla vira o grande centro de Roma. Constantinopla, então, irá ser utilizada para reconstruir Roma do Ocidente. E durante um tempo, isso vai dar certo. O dinheiro do Oriente reconstrói Roma. O exército do Oriente reconstrói Roma. E Roma vai surgir novamente forte. Só Constantino morre. E mais à frente, o caos se estabelece de forma definitiva. Teodósio, então, vai tomar a decisão mais difícil. Dividir Roma definitivamente entre Ocidente e Oriente. Deixando Roma do Ocidente a sua própria sorte. O que leva à queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., na mão dos Herulos, por meio das invasões bárbaras. Enquanto Roma do Oriente se preserva na forma do Império Bizantino, com capital em Constantinopla, que irá durar até 1453, quando Constantinopla cai na mão dos turcos. E essas datas, 476 d.C., marca o fim do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média. Enquanto 1453 d.C. marca o fim de Bizâncio, Império Romano do Oriente, e também o fim da Idade Média. Aqui, galerinha, praticamente acabamos com a história do Império Romano. E precisaremos apenas falar do seu legado cultural,
que talvez seja o que mais venha a cair no vestibular. Mas isso nós iremos ver na nossa próxima aula resumo, já que o objetivo dessas aulas resumos é serem aulas rápidas, objetivas e curtas, que tragam apenas a linha de tempo e os principais fatos e conceitos que marcam a história de uma civilização. Se vocês gostaram, galerinha, dá uma curtida aí, se inscreve no nosso canal e nos ajuda a manter as aulas para vocês. Um grande beijo, um abraço e até a próxima aula, galera. Fui!